Olá, seja bem-vindo a mais essa mensagem, querido. Meu nome é Pedro Henrique e hoje eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida, te trazendo uma mensagem que pode te abençoar muito, né? Então, eu gostaria, né, que a partir de agora, né, se você pudesse estar prestando bastante atenção, para que você possa não perder nenhum ponto importante para você. O tema da mensagem que Deus ele colocou no meu coração foi: pare de se comparar, você é precioso para Deus. Isso por quê? Porque a comparação, ela é um mal que afeta muito os nossos dias, né? Principalmente a sociedade atual, né? Por acaso você nunca se comparou? Você parar para fazer um tempo essa reflexão e verificar situações onde você possa ter se comparado? A minha história pessoal é o seguinte: no meu caso, eu parei para refletir nesse assunto quando eu fui, né, crescendo. Quando eu parei para notar, sabe, em algumas fotos minhas, né, de quando eu era mais novo, eu não sei porque meu foco foi muito no meu cabelo. Sempre tive, aliás, eu nunca fui de ter, né, problemas com a minha autoimagem, mas o cabelo em si foi algo que, assim, mexeu comigo. E eu parei para prestar atenção nisso, tipo, quando eu comecei a olhar, né, algumas pessoas, né, alguns atores, por exemplo, né, da Disney, por exemplo, né, como Robert Downey Jr., né, que é o Homem de Ferro e tal. Eu sempre achei muito maneiro o cabelo dele, né, e tal, qual o nome daquele ator, o Tom Cruise, por exemplo. Eu também sempre achei muito massa o cabelo dele. E eu olhava o meu e eu tentava copiar, sabe? E aquilo me deixava meio frustrado, porque não ficava igual, né? E eu fui tendo alguns problemas com isso, né? Com o cabelo. Sempre foi uma parte que mexeu bastante comigo a partir do momento que eu comecei a prestar atenção. Mas o problema começou quando eu comecei a me comparar, né? O problema tá aí, começa quando você se compara, né? E hoje em dia é uma coisa que eu não tenho mais problema, porque eu comecei a aceitar, né? Eu aceitei meu cabelo do jeito que é. Hoje em dia, inclusive, eu gosto bastante, né, do jeito que ele é. Eu arrumo e tal, e fica bastante legal. Só que por muito tempo, né, as pessoas, por exemplo, né, o meu barbeiro, ele falava que era legal, né, o meu cabelo eu não achava legal, né, eu não gostava. Ou outras pessoas, outros colegas, né, falavam que o meu cabelo era bacana e tal, e eu, mais ou menos, né, podia ser melhor, né. Eu acho que toda pessoa, né, chega numa determinada parte de sua vida, né, numa determinada fase, principalmente na adolescência, né, quando começa as coisas a mudar, a gente acaba parando para verificar isso, né, e para pensar. Algumas pessoas percebem algumas coisas mais cedo, né, por talvez situações desconfortáveis, com críticas, por exemplo, né, vinda de outras pessoas, com abusos, enfim, coisas assim terríveis que acontecem, né, na vida, né, e alguns acabam dando uma maior intenção para isso, né, por causa dessas situações. Mas no meu caso, isso não aconteceu, mas muitas pessoas acabam por passar por isso, né? E acabam prestando atenção como é a aparência e tal, e acabam não gostando. Infelizmente, acabam, né, por comparação, né, por se comparar, né, acabam não gostando. Isso é um problema que não é de agora, né? Só que ele veio mais à tona agora porque a nossa sociedade, com os padrões de beleza, por exemplo, né, daquilo que é perfeito, daquilo que é legal e tal, trazendo pra gente padrões inalcançáveis de beleza, acaba que isso se torna uma grande verdade nos dias de hoje, né? Acaba que não tem como muito por fugir, né? E esse assunto, por isso que ele veio à tona muito agora, porque muitas pessoas estão sofrendo com isso, estão sofrendo com a comparação, estão sofrendo com o complexo de inferioridade, que muitas vezes é causado pela comparação, né? Então, eu acho que é válido, né, um alerta nesse quesito, né? Então, vamos entrar na mensagem, né, agora que eu fiz aquele breve resumo, e ao invés dessa vez vai ser um pouco diferente, porque normalmente eu uso um texto bíblico, né? Mas essa mensagem, na realidade, eu tinha feito para poder falar na minha escola. Então eu tive que traduzir a linguagem, né? E entendendo que muitas pessoas de lá talvez não conheçam a Jesus Cristo, não conheçam a história bíblica e tal, eu peguei uma história muito conhecida, que é a história da Branca de Neve. Duvido, né? Tipo, 99 90% para cima de chance de uma pessoa conhecer a história da Branca de Neve, né? Então eu vou estar contando, né, resumindo a partir dessa história algumas coisas, né, que eu acho válidas pontuar, né, que
o que a comparação ela pode causar na vida do ser humano, né? Bom, então vamos lá, né? Eu vou usar a versão da Branca de Neve do longa-metragem, que na minha opinião, já diga-se de passagem, é o melhor de todos, né? Ela foi a versão que eu ouvi desde pequeno e ficou assim gravada na minha memória. Eu nem lembrava até esses dias, né, dessa história, só que aí Deus ele tocou no meu coração para poder falar dessa história com os meus colegas, né? E depois eu fui lembrar, eu fui ver, tipo, mano, como é que as imagens estão bem implícitas assim, né? É incrível como o nosso cérebro ele grava, né, algumas informações de uma maneira assim, tipo, pode ficar lá a memória adormecida por anos e vem às vezes por uma menção, só um nome ou uma melodia ou um sabor traz uma bateria de imagens na nossa mente que é assim, uma coisa incrível, né? Mas vamos lá. Eu já digo de passagem que eu não vou contar a história da Branca de Neve assim completa, né? Até porque a história de uma princesa sempre tem um final feliz, né? Ou seja, isso é um recado, por exemplo, para as meninas, né, para as mulheres. Se vocês se portarem como filhas do rei, porque se Deus é rei e vocês são filhos dele, logo se tornam vocês princesas. Se vocês se portarem da forma como Deus ele quer que vocês se portem nessa terra, com decência, com amor, com respeito, né, por vocês e pelos outros, é certo também que o final de vocês vai ser feliz, né? Já deixo esse recado já de início para vocês. Agora eu gostaria de falar sobre a rainha, por exemplo, né, que é o personagem que a gente vai abordar bastante nesse vídeo, né, nessa mensagem, né. A rainha, eu nem sabia, né, mas no longa ela tem um nome, né, Rainha Grimhild, né, ela tem um nome e eu não sabia, mas eu acho que está muito ligado ao final trágico que ela tem, porque a gente não lembra o nome dela, né, e quem normalmente tem um final trágico é esquecido, né. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início. As pessoas lembram de como você vai terminar. Então, cuidado, né, com as decisões que você toma agora, porque as decisões que você toma agora, elas ditam muito sobre como vai ser o seu fim, como você vai terminar, ou qual o futuro que você vai ter. As pessoas lembram, você pode fazer tudo certo, mas você terminou errado, as pessoas vão lembrar disso. Elas não vão lembrar daquilo que você fez certo. Então, muito cuidado. Personagem a qual sofre muito com a comparação, né, que é a rainha. A história diz, né, que a rainha era uma mulher vaidosa, ou seja, ela cuidava exageradamente da aparência, né, ela tinha um excesso de preocupação com essa parte, né, em cuidar dessa parte da aparência, mas isso não era para ela não, era para atrair admiração de alguém. E ela também era invejosa, ou seja, ela tinha sentimentos de ódio pela felicidade e prosperidade de outras pessoas, né? Ou seja, ela desejava, né, que essa felicidade, essa prosperidade fosse destruída, porque ela não conseguia, né, atingir aquilo que as outras pessoas atingem. Uma pessoa invejosa, ela não só deseja aquilo que o outro tem, ela quer que você perca porque ela não consegue ter. Por exemplo, eu separei uns exemplos. Eu quero que o carro da outra pessoa bata porque eu não consigo ter meu carro. Eu quero que aquela roupa estrague porque eu não posso comprar. Eu quero, por exemplo, que aquele sonho seja frustrado porque eu não consigo realizar meu sonho. Isso é uma pessoa invejosa, né? Ela pode até tomar atitudes para poder te prejudicar de fato, para amargar os teus sonhos, ou ela pode só ficar naquilo, né? No pensamento. Mas mesmo assim não deixa de ser inveja. Então muito cuidado, até porque inveja, pessoal, lembrando que inveja não dá só... No caso, eu não gosto de separar por isso, né? Porque eu não acredito que existam pessoas ruins, mas eu acredito que existam pessoas que tomam decisões ruins. Então, não necessariamente você precisa ser uma pessoa ruim. Inveja é um sentimento como qualquer um. E a gente tem que se blindar, tem que blindar o nosso coração para que ele não entre e não destrua a nossa vida, né? Pode aparecer em qualquer pessoa, né? É um sentimento. Quem aqui conhece alguém invejoso? Eu, no caso, se eu conheço alguém que era invejoso, graças a Deus eu já não me lembro, porque tudo que as pessoas normalmente tentam jogar de ruim na minha vida, eu não deixo entrar pro meu coração. Eu busco não deixar entrar no meu coração, porque é uma coisa assim, inegociável. A minha paz, né, um presente de Deus, eu não posso negociar isso. Então, se eu conhecer alguém invejoso, ou alguém tentou fazer alguma coisa por inveja contra mim, já não me lembro mais, porque
o meu coração ele está blindado em Deus, claro, vou sentir porque eu sou ser humano, lógico, mas eu não vou deixar guardar isso, eu não vou deixar ficar no cofre das minhas emoções, né, dos meus sentimentos. A Branca de Neve é uma princesa solitária e órfã que vive com sua madrasta, a Rainha Grimhild, uma mulher vaidosa e invejosa. A rainha teme que a beleza da Branca de Neve um dia supere a sua. Olha só que loucura. A rainha teme que um dia a Branca de Neve supere a sua beleza. Ou seja, quem não se valoriza, né, se preocupa com algo que nem pode acontecer. Com algo que nem aconteceu. Você está criando guerras na sua cabeça. Entendeu? Veja como isso é sério. Quando você não valoriza, por exemplo, a sua paz. Quando você não se valoriza, é isso. Você acaba ficando preocupado com algo que nem pode acontecer. Com algo que nem pode acontecer e com algo que talvez possa acontecer, mas não está no seu controle. Mas aqui o que ela faz? A rainha oprime a Branca de Neve, né? Porque vai dizer mais à frente aqui, né? A rainha teme que a beleza da Branca de Neve supere a sua. Por isto, ela obriga que a Branca de Neve ela coloca a Branca de Neve ela trabalhar como criada. Ou seja, que injustiça, né? A Branca de Neve não fez nada para a rainha amar. E ela foi lá por sentimentos ruins, né, por uma obsessão, ela foi lá e fez uma injustiça. Ou seja, uma pessoa que tem as emoções fora do lugar, ela comete injustiças. Tome muito cuidado. A rainha pergunta diariamente ao espelho, né? Ou seja, ela pergunta diariamente ao espelho mágico: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Ela pergunta diariamente e durante anos o espelho respondia que sim. Até que um dia, né, o espelho respondeu que não, e enfim, acontece toda a trama da história principal. Quando você não se valoriza, você vive em nome de uma obsessão, se anulando a si próprio. Ou seja, a rainha, né, que até então era vaidosa, ou seja, teoricamente ela se preocupava com a beleza exagerada nela, né, com a beleza, com ser a mulher mais bela, né, ela acaba que se anula. Porque se vocês perguntarem aqui, ela está perguntando por outra pessoa, ela pergunta para o espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita, mais bela do que eu? Ou seja, ela está perguntando se alguém existe, ela está preocupada com os outros, ela está se anulando. Olha como é grave isso. Quantas pessoas não vivem alucinadas em busca da perfeição, da, entre aspas, perfeição, né, que a sociedade coloca, né, ela impõe, e destrói a sua beleza natural. Como aquelas pessoas, por exemplo, né, eu não me meto na vida de ninguém, pessoal, deixando bem claro, as pessoas fazem o que quiserem, né, se elas querem, por exemplo, fazer alguma coisa para ficarem mais bonitas para elas mesmas, ok. Mas aqui no caso, né, a gente vê vários exemplos diariamente, por exemplo, basta você procurar no YouTube, por exemplo, cirurgias plásticas que não deram certo, né? São pessoas que às vezes que vivem alucinadas com isso, né, com a neura do corpo perfeito, né, e acabam destruindo a sua beleza original. Você vai ver na foto, cara, essa menina era tão bonita, esse cara era tão bonito. E vai lá, ele destruiu a beleza dele por algo, enfim, por nada, se anulando por completo, né? Porque tá comparando. Um grande exemplo que a gente tem é o Michael Jackson, que além de ser conhecido como rei do pop, também ficou conhecido como rei das cirurgias plásticas, porque ele, ao longo da história dele, né, vocês vão ver, né, tipo, ele tá irreconhecível. Desde quando ele nasce até na hora que ele termina, ele fica irreconhecível. Ele tinha uma neura com ser perfeccionista, ele tinha uma obsessão em fazer tudo na vida dele perfeito. Ele colocava uma pressão absurda na vida dele em ser perfeito. E isso acabou que destruiu a vida dele. Cuidado com isso. Vamos lá. Durante anos o espelho respondia que não havia ninguém mais bela do que a rainha. Um dia o espelho mágico diz à rainha que a Branca de Neve é a mais bela de todas. A rainha, com ciúmes, ordena que seu caçador leve a Branca de Neve à floresta para matá-la. Se a gente parar para pensar, né, o clímax dessa história, né, o problema inicial começa por a rainha não se valorizar e começa quando ela começa a se comparar com a Branca de Neve, né? E eu anotei aqui o que é o espelho. A rainha ela fica em busca, né, de aprovação nesse espelho. E depois de buscar a aprovação do espelho, recebe uma resposta que ao meu ver, no meu pensamento, era a cabeça dela, era o pensamento dela na realidade, né? Isso se traduz nos dias de hoje como assim? Sabe o que é esse espelho? Na Rainha Má, sabe o que é esse espelho nas nossas vidas? É a tela do seu telemóvel, é a tela do seu computador, é a tela da televisão. Quando você se compara com alguém,
Se você parar para notar, quando você tá com o seu telemóvel desligado, aquilo também é um espelho, reflete a sua imagem. Só que quando você para e liga o seu telemóvel, você começa a enxergar a imagem do outro. E sabe qual é o problema disso? É quando você começa a não se valorizar, quando você começa a se comparar, quando você começa a comparar a vida dos outros, o que não faz sentido nenhum. Você não consegue mais se enxergar, você se anula por completo. Como ela fez aqui, ela se anulou, ela estava preocupada com os outros, não com ela. Você só consegue ver, aliás, uma parte da vida dos outros, né? Porque ninguém posta, né? Vamos combinar uma verdade? Ninguém posta aqui situações ruins na internet. Ninguém posta, por exemplo, quando estão brigados, por exemplo, marido e mulher não postam, por exemplo, quando estão brigados um com o outro. Ninguém posta quando está na miséria. A gente só posta coisa legal, coisa bonita. Isso é só uma parte escolhida a dedo que a gente faz. Ou seja, não faz nem sentido. Isso dá uma falsa sensação de que a vida dos outros é melhor, mas isso é uma mentira. Todo mundo tem problema, onde tem ser humano é imperfeito. Então toma cuidado com isso. Mais à frente na história, para matar a Branca de Neve, a rainha toma uma poção que a deixa mais velha. O que a gente está vendo aqui? A rainha, no fim das contas, aquilo que supostamente ela valorizava, que era a beleza dela, pelo menos na história, né, o que é ilustrado, né? Ela fica mais velha, né? A pele dela fica envelhecida, ela fica que nem uma bruxa mesmo, como se fosse, né, aquelas bruxas de desenho animado, sabe? Onde tem a ruga e tal no nariz. Ela abre mão daquilo que ela tanto valorizava sem perceber. Porque uma pessoa que vive em prol de uma obsessão, ela acaba que não consegue mais se enxergar, ela vive para os outros e não para ela. Olha quão sério é isso, gente, a comparação. O quanto é preocupante. Ela termina de uma maneira trágica. É porque é a lei da semeadura, né? Quem semeia o bem, né, colhe o bem. Quem semeia o mal, planta o mal. É aquilo, né? Aquilo que você plantar, você vai colher. É a regra, né? E no caso dela, ela termina de uma maneira trágica, né, no fim, né, morta por uma pedra, né, porque ela foge dos 7 anões, porque ela engana a Branca de Neve, faz com que ela morda a maçã envenenada, e aí ela entra num sono profundo, né? Até então nós acham que ela morreu, tá, mas vão atrás dela, né, para matá-la. Só que aí ela, nessa fuga, ela acaba sendo esmagada por uma pedra e ali acaba a história dela. Acaba de uma maneira trágica, né? Ela plantou aquilo que ela colheu. Mas se a gente vê em contrapartida, a vida da Branca de Neve, a vida de quem ela se comparou, continuou. É aquilo, né? A vida de quem você se compara, a pessoa está continuando vivendo, ela nem sabe que você existe. Ela continua vivendo e você continua jogando sua vida no lixo quando você se compara. Conclusão, ela desperdiçou a vida dela em prol de uma obsessão, mas no final, qual era o verdadeiro problema dela? A rainha, né, naquele tempo já não será tanto falado, mas pelo que dá a entender, ela tinha um complexo de inferioridade, que é um sentimento que qualquer ser humano pode sentir. É inconsciente. E essa pessoa, ela tende a não se amar, a não se valorizar e começa a se diminuir relativamente a alguém. Comparação, mais uma vez. Isso é muito sério, gente. Isso é um problema muito real. Por isso, em nome de Jesus, pare de se comparar. Quantos aqui que estão vendo esse vídeo são a favor do suicídio? Você é a favor do suicídio de alguém? Então por que todo dia você fica se comparando, se desvalorizando? Você não percebe que isso é um suicídio emocional? Você se desvaloriza? Você vai perder o sentido de vida se você não fizer isso. Você nunca vai conseguir ser feliz se comparando com alguém, se diminuindo, se desvalorizando. Porque, por exemplo, vamos supor a seguinte situação. Você consegue ter uma conquista, aí você vai lá e se compara com o outro. Aí acaba que sua conquista não vale de nada. Você para de progredir na sua vida vai acabar perdendo sentido. Não tem como ser feliz se comparando, gente. Não se desvalorizando. Tome cuidado com isso. Se comparar é uma afronta, né? Como eu já disse, é uma falta até de inteligência emocional. Porque... Por exemplo, quando a gente se compara com algo que a gente vê, com alguém que a gente vê na internet, ou até alguém que a gente vê na rua mesmo, a gente sabe nem metade da vida daquela pessoa, a gente só tá vendo aquele momento. Mas a vida dessa pessoa não é tão perfeitinha não quanto você acha, não. Até porque tá todo mundo atrás da felicidade. E a felicidade pode ser traduzida nada mais, nada menos, como uma busca incansável por algo que você ainda não tem.
Ou seja, então a vida de ninguém é perfeita, porque sempre a gente está buscando a mais. Ao invés de buscar felicidade, seja feliz, que aí você já foge desse problema. E por onde começar, né, a resolver o problema da comparação? Peça ajuda, não fique sofrendo sozinho, né? As pessoas sofrem muito porque não pedem ajuda, não reconhecem que precisam de ajuda, ou como eu já disse no vídeo anterior, pedem ajuda para a pessoa errada, e a pessoa errada acaba falando coisas para ela que não resolvem, e aí ela acaba se desgastando para resolver o real problema. Então peça ajuda. E quer uma dica? Peça ajuda a Deus, porque Ele te ama, como eu já vou dizer aqui. Saiba que você tem um Pai que te ama, que te diz que você é precioso e único, que você tem valor aos olhos do Senhor. Para que você está se comparando? Jesus ele não morreu por nenhum outro ser, por uma planta, por um animal, não. Ele morreu por você, pelo seu valor, ele se entregou por você. Eu não sei o que te disseram a seu respeito, mas Deus diz em Isaías, por exemplo, 43:4: para mim você é muito precioso, digno de estima, eu o amo muito. Para as mulheres, esse aqui é um recado mais para as mulheres. Cantares 4:7. Você é toda linda, minha amada. Em você não há defeito algum. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem, Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você é perfeito aos olhos de Deus. Se você acha que Deus é perfeito, se Ele criou você à sua semelhança, né, e à sua própria imagem, como é que você pode achar que Ele errou, que você poderia fazer melhor quando você se compara com outra pessoa? Você é imagem e semelhança de Deus. Salmo 139:13. Tu me criaste no íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Você não é um acidente, você não é um erro, você é planejado, Deus te planejou. Talvez para você seja esquisito, né, receber elogios de Deus. Eu não sei como é que é a sua vida, eu não te conheço, né? Às vezes você não teve o amor que você queria, né, de um pai, de uma mãe, mas saiba que Deus é pai e Ele te ama. Ele diz que você é precioso, Ele tem planos de paz para você e não de mal. Ele diz que você é perfeito, Ele é um pai que se importa com você, que diz que você é importante, que você é amado, que te convida a viver uma vida de amor com Ele. Não é uma vida qualquer, é uma vida de amor, porque uma vida sem amor, sem amar, é uma vida vazia, como eu já disse em outros vídeos. Jesus, Ele é o amor em pessoa, o autor da salvação, aquele que dá vida. Ele amou, Ele era o amor em pessoa, por isso ame e seja amado. Deus, para você fazer parte desse amor, né? Talvez você viveu a sua vida toda, né? E você sentiu que algo faltava na sua vida, como eu senti. Você só precisa do amor de Deus. Então aceite esse amor. Aceite que você é amado. Você só precisa aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. E a sua vida vai passar a fazer sentido a partir daí. Porque não é só você que vai ser transformado. Não é só a sua vida, são as suas gerações. São as pessoas que estão à sua volta. Por causa de uma decisão. Ame e seja amado. Se você nunca aceitou Jesus, é um convite que eu te faço, né? Ora aí no seu momento comigo, né? E eu vou estar fazendo essa oração. Senhor, no nome de Jesus, para todos aqueles que querem te aceitar como único Senhor e Salvador, meu Deus, eles reconhecem, meu Deus, que precisam, meu Deus, do Senhor, meu Deus, da tua salvação. Eles precisam, meu Deus, de te aceitar, meu Deus. E reconhecem que até hoje, meu Deus, andaram sem rumo, meu Deus, sem um caminho. Mas hoje querem te aceitar, meu Deus, e querem, meu Deus, ter suas vidas mudadas. Escreve o nome deles no livro da vida, meu Pai. E faz conforme o teu querer e a tua vontade na vida deles. Amém. Para você que aceitou Jesus através dessa mensagem, eu já te digo, né? As coisas não vai acontecer nada de espiritual só porque você aceitou Jesus, não. Mas o que vai mudar? Você vai começar a reagir diferente. A reagir diferente nas situações. Porque Deus, Ele é um Deus de esperança. Quando você tem um problema, Ele dá a capacidade de você não ficar aflito, de você conseguir ver um futuro através da fé. A fé, ela nos permite ter um deslumbre do que é o futuro e perceber que aquele problema não é o nosso fim. Deus, Ele escreve teu nome no livro da vida para que, quando você morra aqui na terra, você abra seus olhos no céu e se encontre com Ele.
Você vai ter proteção divina a partir de agora. Para vocês, eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém.